Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Eu quero hoje, trazer uma reflexão, que foi me perguntado isso hoje à tarde, eu cheguei em casa agora, eu parei para ver, certo rapaz me perguntou: ei, irmão, quem foi que teve a revelação, de que as pessoas estavam com um objeto na mão, de que elas não poderiam comprar ou não poderiam vender se não tivesse aquele objeto, Aí eu fui falar para ele, não, ali, aquela visão ali foi o apóstolo João, O apóstolo João, ele teve uma certa visão assim, de que ele viu uma besta, e aí foi dado um espírito para aquela besta, e foi ordenado que as pessoas adorassem aquela besta. Daí então, quem não adorava a besta, quem não tinha um símbolo da besta, a marca da besta, não poderia comprar e nem vender. E eu vou até ler aqui para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, e diz assim, E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A princípio aqui nós falamos, aqui está falando de adoração. Continuando a leitura. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu vou contar para vocês aqui um pouco do que eu entendo sobre isso. Eu entendo assim, eu quero também voltar um pouquinho aqui lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Aliás, 5 primeiros livros da Bíblia não, lá, eu quero voltar com vocês lá em Salmos, capítulo 115, versículo 16, que diz assim, Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Vocês entenderam? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Aqui eu vou voltar para Apocalipse agora. Por que eu li essa passagem aqui, Eu entendo assim, Deus ele deu a terra para todos nós, a humanidade, Viver nela. E com a civilização foi passando, foi crescendo, e nós desenvolvemos uma moeda de troca, Antigamente, muito tempo atrás, como era que eu adquiria um bem? Por exemplo, a gente vivia da lavoura, eu plantava feijão, o seu João plantava açúcar, Dona Maria plantava arroz, e a gente fazia aquela troca. Mas aí, com o passar do tempo, a civilização foi crescendo, e nós desenvolvemos a moeda de troca. Aí aqui, essa passagem que a gente leu aqui, faz com que todos os grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, Aí que muitas pessoas falam, que esse marca da besta é o chip que vai ser implantado, essa marca da besta, inclusive agora com essa peste que está assolando o mundo aí agora, que estava assolando, graças a Deus, em 2022, e já deu uma cessada mais aí esse vírus maldito. Mas enfim, as pessoas dizem, que aquele coletorzinho de temperatura ali é a marca da besta. Esses cartões, era a marca da besta. O Pix é a marca da besta, enfim. Mas eu quero declarar para vocês aqui agora, eu acredito que eu fui esclarecido acerca dessas coisas, e eu espero que Deus clareça você que está vendo essa mensagem, que ainda não entende isso, que ainda não entendeu esses princípios. Os princípios do céu, os princípios do reino de Deus, são princípios morais e princípios espirituais. Aí como eu li para vocês aqui em Salmos, ele deu, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Certo também que ele deixou princípios para que nós andássemos nele aqui, vivendo em harmonia, vivendo em civilização, enfim, vivendo em comunhão. Agora, os princípios de Deus não diz respeito a algo físico. Eu acredito que essa marca é algo moral e espiritual. Como assim, irmã Deus?
Eu vi certa forma um pregador falando e aquilo, né, aquilo esclareceu a minha mente, né? Aqui ele fala assim, ó, e faz que a todos, verso 16, Apocalipse 13, verso 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Porque vocês não pararam para pensar assim, ó, na testa, na mão direita. Ó, se fosse o Pix, né? Pode ser o celular, né? O Pix, né? A gente está todo tempo com o celular, né? Faz transações, mas também que fala que ele vai ser posto um sinal na testa. Daí eu parto do princípio que eu falei para vocês, princípio moral e princípio espiritual. Ou seja, né? Deus ele fez o ser humano e regeu leis, enfim, para que o ser humano vivesse guiado por essas leis que ele estabeleceu, né? E inclusive leis morais e espirituais. Daí então, na testa, quando fala de testa, fala de quê? De entendimento, de mentalidade, de raciocínio. Quando fala de mão, fala de quê? Quando a gente vai fechar um negócio, eu fechar um negócio, você fechou o negócio, aperta a mão da pessoa ali, ó, significa dizer que aquele negócio foi concluído. Se fosse o Pix, poderia ser o Pix, sim. Mas é pecado? Será que eu tenho R$1 milhão na conta? Lícito, que eu trabalhei honestamente, que eu ajudei pessoas, que eu... Enfim. Aí quer dizer que agora aquele dinheiro tornou-se maldito? Aqui lá, quando a gente leu lá no capítulo 15, fala de adoração. Adoração. Aquele que não tiver essa marca não vai nem comprar e nem vender. Ou seja, para mim poder comprar e para mim poder vender, eu tenho que adorar a besta. Aí sim, é diferente. Agora eu tenho uma quantia em dinheiro X, ganha licitamente, eu acredito que isso não seja crime, nem pecado, nem marca de besta. Agora, por que na testa? Fala assim, ó, aquele que a pessoa vai se submeter a essa marca. E o que é, eu não sei, aqui não está escrito, mas ele fala lá na frente, aquele que tem entendimento, calcule, ou seja, é mais para frente, é algo muito grande, entendeu? Mas quando fala de mente, eu tenho que ter a convicção do que eu estou fazendo. Eu vou usar um Pix aqui, eu não sei se é ou se não é. Não, como é que eu estou pecando se eu nem sei? Agora aqui não, na marca da besta todas as pessoas vão ter a convicção. É a mesma coisa de eu vendi o meu voto para um político. Eu tenho a convicção de que eu estou fazendo uma coisa errada. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada. Entendeu? Agora isso aqui está na minha mente, está na minha cabeça. Eu apertei a mão do político, fechei negócio com ele. Isso é um princípio moral, é uma decadência moral do ser humano, na verdade. Aí fala, aquele que não adorar a besta, ou seja, para poder comprar e para poder vender, aí sim, vai ter que ter adoração. Não significa dizer, se eu colocar um chip aqui, não significa dizer que eu estou adorando a besta. Mas eu me submeter aos princípios, no caso, imorais, né, dessa besta, aí sim, aí eu estou cometendo pecado. Dá para entender isso aqui? O que a gente estava falando é que o dinheiro ia sumir e tal, ia sair circulação, mas... então quer dizer que todo mundo que vai usar Pix agora está adorando a besta? Não, como eu falei para vocês, se eu trabalhei, se eu ganhei honestamente, que nem aquele Bob lá, o Bob lá das redes sociais fala, rapaz, se tu trabalhou, se tu fez isso, tu fez aquilo, posta, rapaz, deixa de ser besta. Então, se tu tem um dinheiro na tua conta, ilicitamente, tu pode usar tranquilo. Agora, se você se submeteu, né, às imoralidades, aquilo que vai contra Deus, contra os princípios que Deus estabeleceu para nós, aí sim, nós estamos pecando conscientemente. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui, mas é isso. Pronto, só para recapitular e finalizar aqui. A marca da besta é algo espiritual, ou seja, que se as pessoas concordarem, elas estão adorando a besta. Para essa marca estar incutida em mim, eu tenho que primeiramente me submeter à adoração à besta. Aí sim, aí esse é o meu erro, que Deus me livre e guarde. Agora assim, se você não adorar a besta, você vai morrer. Amém, pois eu morro. Eu não compro nem vendo. Agora, a partir do momento que eu me submeti, significa dizer que eu concordei com o sinal da besta. E a vida aqui é passageira. Aqui é só um ensaio para a vida eterna. Pegou a visão?